Meu pai era um soldador profissional, ganhava muito bem. Porém, era um homem muito machista e ele achava que ele tinha muito amor para dar. Então, ele não podia ser marido de uma só mulher. Então, ele saía para os prostíbulos, na época era prostíbulo. Mas a vizinha, você sabe que sempre tem uma vizinha abençoada. E a vizinha compartilhou para minha mãe que meu pai estava atraindo. Era Natal. E às 5 da manhã eu vejo as cadeiras voando, panelas voando, e eu falei assim, o que está acontecendo? Aí quando eu acordo, eu tinha 4 para 5 anos. O Marquinho tinha 1 ano, Gilberto 6, e o Zé Roberto 8. As caminhas eram tudo um lado do outro. E eu vi as cadeiras voando, e minha mãe chorando, e falei, mãe, o que aconteceu? Ela disse isso, seu pai me bateu. E eu era muito apegado à minha mãe, porque sempre fui uma criança muito doente. Porque meu pai só queria 2 filhos. E eu fui o terceiro. Então eles tomaram remédio, mais remédio para abortar. Eu não sei o que você pensa disso, mas nós não somos contra o aborto. Porque se desse certo, eu não estava aqui falando com você. Minha mãe tentou várias vezes me abortar. Só que eu nasci. Até hoje eu carrego sequela na minha pele. Quando faz frio, minhas peles racham, meu rosto racha. Tenho a minha saúde e a minha frágil. Porque Deus tinha um plano na minha vida. Queriam tirar o plano de Deus, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas as sequelas acontecem, ficam marcadas. Minha mãe, eu era muito apegado a ela. E eu chupava dedo. Já viu que queria chupar dedo? Eu chupei dedo até os 12 anos. Por isso que meus lábios é meio vantajoso. Então, eu era muito dependente. E eu era muito apegado. E chupar dedo não era somente chupar dedo. Eu tinha que colocar a minha mão debaixo do braço dela e fazer um buraquinho na camisa dela e colocar lá o dedinho, e aí chupar dedo. Eu era extremamente dependente. Dependente. A minha mãe, simplesmente, ela se desgostou, se revoltou, e ela foi no guarda-roupa que eu tinha, grande, cheio de remédios, e ela pegou todos os remédios que eu tinha e colocou dentro de um copo. Encheu de água e colocou açúcar. E ela tomou até o último gole. E eu lá, na porta. Os meus irmãos estavam tudo lá fora, brincando. E eu fiquei lá. Eu não sabia o que estava acontecendo. Acredite em mim, gente. Em 1970, crianças não é como crianças de hoje. Porque tem muita informação. Esse menino... Ele tinha mais, hoje não sei a idade dele, mas hoje ele tinha mais informação quando eu tinha 12 anos. Hoje as coisas mudaram. Eu em 1970, era um garoto de 5 anos. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que alguma coisa não estava certo. Minha mãe caiu de costa, meu pai pegou ela no ar, e ela começou a estribuchar, as pernas bater, a boca espumar, e eu ali olhando. Meu pai pulou por cima de mim, correu para o mercadinho, comprou leite, colocou na boca dela, levaram ela para o Hospital Heliópolis, não sei se você aqui conhece o Hospital Heliópolis. E eu fiquei assim, ela estrubuchando. A única cena que eu lembro é que ela estava se batendo e me olhando. E as lágrimas escorrendo pelos seus olhos. Eu fiquei assim, sem entender. Mas ninguém falou para mim que a minha mãe tinha morrido. Eu só fiquei sabendo que minha mãe tinha morrido, porque quando eu acordei, minha casa estava cheia de gente. Eu falei, vó, o que está acontecendo? É festa? Ela disse, não, filho. Sabe, é tolice você achar que a criança não pode entender. Eles quiseram nos privar. Mas quando eu fui ao banheiro, naquela época se trocava o defunto em casa. Se dava banho em casa, não é como hoje. Naquela época, levava para casa e dava banho em casa. Eu só fiquei sabendo que a minha mãe tinha cometido suicídio e morrido, porque eu vi ela sendo trocada de roupa dentro do caixão. Eu tinha 5 anos de idade. E quando eu vi aquilo, eu fiquei gago. Nunca mais, hoje, no decorrer da história, eu vou entender por que eu estou falando assim com você. Mas na hora eu fiquei gago. Eu falava aca, eu não falava água. Eu falava, moço, me dá uma aca.
Falei, Nino, queria vergonha na cara, falar direito. Quanto mais bronca me dava, mais eu gaguejava. Atacava o meu sistema nervoso. Fiquei impossibilitado de lidar com pressão. Minha capacidade emocional de suportar pressão ficou fragilizado. Foi uma coisa que marcou profundamente a minha vida. Marcou assim de uma forma traumática. E eu fiquei falando, Senhor Jesus, o que eu posso fazer? Eu fui crescendo. Até que um dia, meu pai, ele resolveu se casar de novo. Se casar com uma mulher do Paraná. E eu estou resumindo, tá, irmão? Eu tenho um livro, eu falei para ela que eu vou fazer de novo outro livro para abençoar as pessoas da igreja e eu mando para vocês quando sair. Eu não cobro nada, só abençoo os livros para as pessoas poderem ser edificadas. Mas estou resumindo, porque eu só quero falar do suicídio, não quero falar de toda a minha história. Para isso você tem que ir lá para o encontro com Deus, porque é lá que eu falo toda a história. Né? Eu só falo da questão do suicídio. A minha mãe, minha madrasta, chegou e ela começou a nos criar. Só que a minha avó já morava com a gente. E a minha avó também, não aguentando mais tanta angústia, tanta tristeza, pegou todos os remédios que tinha em casa, e de pressão, e saiu pela rua, tomando tudo que ela podia tomar. Mas os vizinhos pegaram ela e conseguiram levá-la e fizeram uma limpeza estomacal. Aquilo, para mim, começou a virar, como diz, uma cena na minha vida. Eu falei, mas o que está acontecendo? Porque o meu pai era um homem muito agressivo, violento. Meu pai pegou uma faca, eu tinha 7 anos, ele pegou uma faca e queria enfiar do umbigo até o pescoço. Meu pai abusou da minha madrasta. Quando ela ganhou o nenê, no dia que ela chegou no hospital, ele teve relação sexual com ela. Estourou todos os pontos. Era um homem extremamente agressivo, um homem totalmente difícil de se lidar com ele. Era um homem frio. Imagina um homem frio. Um homem... E eu tinha ódio no meu coração. E aí começa a construção do próximo suicida. Sabe, o que mais dói não são os chutes e os tapas. O que dói são as palavras. E as palavras, elas vão entrando, elas vão construindo ou coisas construtivas ou coisas destrutivas na vida das pessoas. Acredite em mim, uma criança, ela precisa ouvir coisas boas. Algumas pessoas acreditam que falam, não, tem que ensinar a verdade para essa criança. Ele tem que ver como o mundo lá fora é. Não, o seu filho não tem que ver como o mundo lá fora é. Ele tem que ver que tem um lugar, que é um jardim secreto, que chama-se família. Família é um jardim secreto, que todos nós deveríamos ter. Para onde acaba o serviço, acaba a faculdade, acaba a escola, é para lá que você quer ir. Mas muitas vezes, o jardim se tornou o inferno. O lugar secreto se tornou o inferno. Porque quem está lá dentro, cada um quer resolver o seu problema. Cada um quer buscar a solução do seu problema. E eles não estão olhando para o outro. Eles estão olhando para a sua unha encravada. Eles estão olhando para as suas dores. E parece que a nossa dor sempre é maior que a dos outros. E talvez seja verdade que a nossa dor é maior que a do outro. Mas lembre-se, a nossa dor só vai ser aliviada quando você sente que você foi útil. E essa questão de falta de utilidade que nós temos, de não valorização da sua própria vida, e começa quando você não valoriza a dor do outro. Você quer alguém que valoriza a sua dor, você quer alguém que valoriza a sua dor. Mas você não olha a dor das pessoas que estão dentro do seu próprio teto. Minha avó, com certeza, ela conseguiu viver. Mas um dia meu pai, muito revoltado com a minha madrasta, pegou o pescoço dela e começou a enforcar. E minha avó, com 65, quase 70 anos, foi em cima. Ele pegou o braço dela e quebrou o braço dela. E aquilo foi uma coisa assim terrível. Terrível.
Minha madrasta já não aguentava mais. Pegou uma lata, lembra da lata de cera que tinha antigamente? Porque aqui vocês são tão novos, né? Você conhece, né? A lata de cera, né? E a gente usava, na minha época, usava aquela lata de cera, tinha tampa para guardar as coisas que depois que acabava. Em casa se colocava os remédios, algumas coisas assim. E hoje não havia tanta tapué como hoje, né? Naquela época era tudo que você comprava, você reutilizava para fazer isso. E aí a minha madrasta, não aguentando mais tanta tristeza e tanta angústia, ela não queria morrer. Ela só queria que tudo aquilo acabasse. Ela não queria morrer. Ela só queria ser feliz. E quando você está num surto psicótico, um surto emocional, acredite em mim, você é capaz de fazer coisas que você nunca imaginou que você ia fazer da sua vida. Para quem está fora, é muito fácil julgar. Mas para quem está dentro, é mais complicado. E eu lembro que minha madrasta entrou no quarto e com todos os remédios, começou a tomar os remédios no mesmo quarto que a minha mãe se matou. Mas agora tem uma porta. Na minha época só tinha uma cortina, quando eu era criança. Meu pai conseguiu tirar o remédio dela. Mas aquilo ficou assim, fixo na minha cabeça. Um dia eu vou me matar. Porque isso é que todas as pessoas fazem quando tem problema. Quando não houver mais o que fazer, então eu vou acabar com a minha vida. Eu tinha 4 irmãos. Toda vez que nós brigávamos, Marquinhos, um caçula, pegava a faca e colocava no peito. Dizia, se você me bater de novo, eu me mato. A maneira da gente começar a se defender é dizer, eu vou me matar. Porque crescemos dentro de um ambiente que o suicídio fazia parte da história da nossa família. E acredite em mim, os seus filhos eles não estão só ouvindo o que você fala, mas existe uma fala corporal. Você fala com o corpo, você fala com atitude. Sabe, algumas coisas, eu fui pastor, diretor de uma clínica de recuperação, e as mães chorando diziam, pastor, mas aonde que eu perdi o meu filho? Foi aquele miserável daquele vizinho. É o filho, não sei de quem. É sempre o filho dos outros. Já percebeu que é sempre o filho dos outros? É sempre o filho dos outros, não é o nosso filho. Nunca é o nosso filho, sempre é o filho dos outros. Pastor, aonde que eu perdi? Eu falei, você perdeu dentro de casa. Não, você perdeu dentro de casa. Sabe, lá fora, quando você saiu de casa, qual foi a primeira coisa que você fez quando você abriu o portão? Eu não sei você, mas eu levo a Jéssica 5h pouco da manhã para ir no ponto, minha filha. Aí a primeira coisa que eu faço, eu sou o primeiro a abrir o portão. Aí eu saio. E se eu ouvir uma moto, eu entro e volto para dentro. Espero a moto passar. Sabe por quê? Eu não quero ser assaltado. Eu tenho medo de ser assaltado. Já fui assaltado várias vezes. Mas eu tomo alguns cuidados. Eu saio assim olhando para as pessoas. Será que essa pessoa é do bem? Mas quando você chega em casa, você faz o quê? Você abre a porta da sua casa assim, ó. Vai chegar. Você joga a chave do carro para lá, o sapato para lá, a blusa para lá, dependendo da esposa que você tem. A minha não deixa fazer isso, né? Mas, sabe, você chega em casa, você chega com a guarda, você desce as suas guardas. Você não fica se defendendo das pessoas. Acredite, é lá naquele lugar que devia ser o jardim secreto, é onde você tem mais trauma na sua alma. Aonde você perdeu as coisas mais importantes da sua vida. Não foi na rua, não foi na faculdade, não foi na escola. Foi na sua casa. Foi dentro da sua casa. Sabe, um dia alguém falou para mim, pastor, em que eu errei com os meus filhos? Eu disse, você não errou com os seus filhos. Claro que eu errei. Eu conheço um homem que ele tinha 2 filhos. Um casal de filhos. Um dia à tardezinha chegou e ele perdeu os 2 filhos no dia só. O que vocês acham desse homem, desse pai? O que você acha? O
Que nota você daria para esse pai? Que nota você daria para esse pai que perde 2 filhos num dia só? Então, você conhece ele. Deus chegou no Éden, os 2 filhos dele, Adão e Eva, fizeram besteira. Agora você vai falar que Deus é ruim? Você vai falar que Deus é péssimo? Pai? Por que você está falando? Que todo o erro dos seus filhos é culpa sua. Livre-arbítrio. Escolhas. A vida te dá limões. Você pode espremer no olho e sair reclamando. Ou você pode fazer uma limonada e colocar gelo e açúcar e tomar. O problema é o livre-arbítrio. Minha mãe não é inocente. Eu a amo. Mas fiquei com muita ódio dela. Fiquei com muita raiva dela. Porque na época eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Porque eu falei, como que uma mãe pode abandonar os filhos pequenos? Eu fiquei com raiva da minha avó, porque hoje eu entendo o lado dela. Mas na época não tinha capacidade de entender. Eu era um juvenil. Eu fiquei com raiva da minha mãe, da minha madrasta. Porque eu não conseguia entender. Até que um dia eu saí de casa. E eu fui morar nas ruas de Rio Claro. Eu sou de São Paulo. Mas eu fui morar nas ruas. Com 10 anos, 11 anos de idade. Quantos ele tem? Ele tem 11. Então, na idade dele, eu fui morar na rua. Em 1977. E foi na rua, morando nas praças públicas, que eu fui abusado sexualmente. E um menino de 10 anos, 11 anos, ser abusado na rua. E não ter para uma casa, um banheiro, nada. Você simplesmente ter que chorar e deitar num banco frio, tendo uma casa para morar. Mas mesmo com todo o abuso, com toda a dor, com todo o sofrimento, eu ainda queria morar nas ruas. Porque o jardim secreto era o inferno. Deus fez a sua casa. Para a sua casa, que eu falo, casa não é parede. Não estou falando de paredes. Você pode morar num barraquinho de um cômodo só. E pode ter até uma goteira bem no meio, que você tem que pôr ali um balde ali. Mas ali tem um tesouro chamado família. Ali tem algo precioso. A coisa mais preciosa não é o prédio que você mora, mas são as pessoas que estão lá dentro. É o nosso bem maior que nós temos. Sabe por que vocês estão trabalhando aqui? Não é por causa de vocês. É porque tem alguém que você deixou lá, que é a sua família. E é por causa deles que você acorda de manhã, vem trabalhar, vai embora, aguenta um monte de coisa, porque todas as vezes que você vai tomar uma decisão, a primeira pessoa que vem é quem você deixou em casa. Ela é a sua âncora. Deus criou a família para isso. Mas a minha família era um lugar que era um verdadeiro inferno. Imagina um moleque de 10 anos, 11 anos, vivendo da forma que eu vivia. Estava ali jogado ali, abusado, machucado, ferido. Depois de um tempo depois, eu voltei para São Paulo, já tinha uns 14 anos, e eu comecei a usar droga. Porque eu queria me matar. Eu subi no vereador do chá, coloquei o pezinho para pular, mas não tinha coragem. Eu quis me matar de várias maneiras. Então, eu fiz uma escolha. Eu vou usar droga. Mas eu sabia que droga era uma droga. Eu sabia que era uma mancada. Mas, acredite que eu estou falando. Quando alguém lá fora falava para mim que eu era um idiota, eu dava um murro na cara dele. Mas quando meu pai falava que eu era um burro, eu acreditava. Lá fora, se alguém xinga a gente estoura a cara dele. Se não estourar, você fala um monte de palavrão para ele e vai embora. Coloca no Facebook, no Instagram, faz um monte de coisa, mas você faz alguma coisa. Até uma feitiçaria, macumba, você não sabe o que você vai fazer. Você vai difamar a vida dele, você vai...
Mas quando você chega em casa, acredite em mim, é lá que as pessoas se perdem. Porque nós usamos a pior arma e a melhor arma, mas se torna pior dependendo de quem usa a sua boca. Você nunca lembra de quantos tapas você levou, mas você é capaz de lembrar de todas as vezes que as palavras dentro da sua casa te machucou. Você é capaz de lembrar até o dia. Você é capaz de lembrar a hora. Você é capaz de lembrar o ano. Porque isso eu vivi. Até que um dia, eu conheci uma pessoa que disse que tinha uma casa de recuperação. E eu falei, eu quero. É que falaram que lá tinha cinema, tinha piscina, tinha... E todo final de semana podia sair para namorar. Imagina um garoto de 15 anos, louco para beijar. Nossa, desespero. Hoje em dia não, né? Vocês nem sabem o que eu estou falando. Naquela época, para namorar, não é tão fácil assim, não. O negócio era difícil. O negócio era difícil. E eu lembro que eu nunca namorei ninguém. Eu tinha complexo de inferioridade. Por ser baixo, um garoto na escola disse que eu tinha meio quilo de beiço. E eu tenho uma foto de reservista que a minha esposa fala assim, bem, essa foto, por que você está assim? Eu falei, por quê, bem? Eu falei, não, Aí eu contei a história. Na escola, um menino falou, eu estava tentando ganhar as meninas, o menino era bonito mesmo, loirinho, olhos verdes. Mas ele podia ficar quieto, né? Não, ele tentou e olhou e falou, você pensa que é bonito ser feio? Eu falei, vamos começar. Você tem meio quilo de beiço. Pronto. Bullying, hoje chama bullying, né? Hoje, né? Eu engoli. E aí, conheci uma moça, que o apelido dela era Tuca. E todo baixinho gosta de mulher alta. E ela era loira. E eu cheguei perto dela e disse, Luiz, você até que é bonitinho. Nunca aceite ninguém chamar vocês de bonitinho. Porque é uma coisa feia, bem arrumadinho. Sabe, e eu lembro que ela falou assim, você é até bonitinho, mas você não tem tamanho de homem. Eu falei, caramba. Então imagina um menino criado da maneira que eu fui criado, na minha adolescência, querendo namorar, querendo beijar, querendo fazer qualquer coisa. E a moça começa a dizer, um rapaz destruiu e a outra acabou de dar pá de cal. Ela falou, eu tenho vergonha de sair na rua com você, bem assim, fria, assim. Foi muito cruel, confesso. Aquilo marcou a minha alma. Sabe, você perde, a pessoa que muitas vezes vai para esse caminho do suicídio, ele não comete suicídio de um dia para o outro. Isso vai sendo construído. A autoimagem vai caindo. Já a minha credibilidade de homem, de conquistar alguém, de ter alguém, foi diminuindo. Eu falei, poxa, eu acho que eu sou um cara muito azarado mesmo. Aí fiquei com mágoa do meu pai, da minha madrasta, da minha família, e fiquei com raiva de Deus. Já viu gente com raiva de Deus? Eu já vi um monte. Eu era um. Eu falei, já que o Senhor fez todas as coisas, não fez? Por que o Senhor me fez baixinho, beisola? Por que o Senhor não me colocou numa família decente? O Senhor não podia ter escolhido um pai melhor? O Senhor não podia ter escolhido uma mãe melhor? O Senhor não podia eu queria ter nascido na família do Silvio Santos, na época. Né? Ela, nossa, podia ter nascido na família do Silvio Santos. Era o sonho dos anos 80, as pessoas, aquela porta da esperança, né? Que vinha aqueles brinquedos, vocês são novos, mas domingo era isso que a gente assistia. E eu ficava pensando, nossa, podia ter nascido filho desse cara aí. Então eu comecei a ter raiva de Deus, mágoa de Deus. Porque eu achava que Deus, se Ele é Deus, Ele esqueceu de mim. Se Ele é Deus, aonde que Ele estava, na hora da produção, Ele só foi tomar café. E eu passei. Sabe aquele produto que você fala, quem é que fez isso? Vai ver, foi alguém que na hora foi tomar café, foi no banheiro e o produto passou. Né? E eu devo ser esse cara que passou. E aí alguém falou, vai assim mesmo. E eu fui. Não é possível que Deus me ama.
Eu não acreditava mais no amor de Deus. Mas eu fui para uma casa de recuperação. E quando eu cheguei lá, a casa era uma casa bem antiga, que tinha sido abandonada, e eles limparam porque era onde as vacas ficavam. Eu falei, mas isso aqui é clínica? Não tinha banheiro. O banheiro era um mato. Eu usava um chadãozinho. Eu falei, não vou ficar aqui uma semana nessa porcaria desse lugar. A casa de recuperação naquela época não é a clínica de hoje, que cada mensalidade custa 5 mil, 3 mil, R$1.000. Eu não paguei nada. Era uma obra de fé, de amor. Mas eles não tinham o que oferecer. De estrutura, não. Mas eu lembro como hoje, que uma noite, no culto, eu tinha 14 para 15 anos, o João Batista olhou para mim, me deu uma chamada e eu mandei ele para aquele lugar. E eu saí bravo. Fui para o meio do mato. Era um dia de lua cheia e me ajoelhei e olhei para o céu e disse assim, Deus, se você existe, me faz uma pessoa feliz. Naquele dia, foi o pior dia da minha vida. Porque eu falei, eu vou me matar, acabar com a minha vida, não aguento mais essa vida. Eu olhei para o céu e disse, Deus, só quero ser feliz. Só isso. João Batista, um obreiro, foi me procurando no meio do mato, ele me achou. E quando ele me achou, ele ajoelhou-se e ele me abraçou. Quando ele me abraçou, eu falei, misericórdia. Porque eu era muito malicioso, tinha sofrido abuso na rua. E foi agora, né? Nesse momento o cara respeita. Meu cara, aí ele encostou o rosto dele no meu rosto. Eu falei, agora dancei. O que está acontecendo? E ele começou a esfregar o rosto dele no meu rosto. E ele começou a dizer, Luiz, Jesus te ama. E nós também te amamos. Deixa a gente te ajudar. É como se fosse um desmaio. Eu caí, porque foi a primeira vez na vida que eu fui abraçado. O primeiro abraço que eu tive foi aos 15 anos de idade. Toda vez que as pessoas abraçavam, era para fazer coisas horríveis. Eu já tinha ouvido falar várias vezes que as pessoas me amavam. Mas era só blá, 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 blá e blá, blá, blá. Porque amor não é só uma fala. Vivemos numa sociedade de muito falar. É só olhar para o Instagram, só ver a gente falando bonito. Mas é tudo vazio, não tem vida. É só frases bonitas, não passa daquilo. Aquele cara simplesmente venceu o meu preconceito, venceu o meu ódio, venceu a minha raiva, e ele me abraçou, e quando ele me abraçou, eu me senti como uma criança. Eu era uma criança, né? E ele disse, Jesus te ama, e nós também. E a partir daquele dia, eu mudei, Deus mudou a minha vida. Mas não é um Harry Potter que tem uma varinha e pum, não. Porque agora tem um processo. O processo as pessoas não querem. O que é o processo? O processo tem que ter paciência. Não sei se você já percebeu. Acho que você já percebeu. Deus não tem pressa. Já percebeu? Já percebeu que Deus não tem pressa? Se você não percebeu, vai perceber. Ele não tem pressa nenhuma. Pode espernear que ele não tem pressa. Eu não sei porque ele faz isso. Quando chegar um dia lá, eu vou perguntar para ele. O senhor não podia ter sido um pouquinho mais rápido? Porque ele tem muita paciência. Ele espera, porque é no tempo dele. Por isso eu chamo de processo. Uma pessoa que comete suicídio é uma pessoa que ainda não aprendeu a perdoar. Se você tem problema de perdoar, você precisa resolver isso.
para que você não seja minha mãe, para que você não seja essa colega de trabalho, para que você não seja igual a minha avó, para que você não seja igual a eu. Porque o João Batista chegou para mim e falou: Luiz, você precisa perdoar o seu pai. E eu disse: eu perdoo o diabo, mas não perdoo o meu pai. Como que eu vou perdoar um homem daquele? É que quando você perdoa alguém, não quer dizer que aquele cara que você está perdoando está certo e você está errado. Quando você perdoa alguém, é como se você fosse lá dentro do porão da sua alma. E lá tem uma plaquinha, presídio. E tem alguns aqui que tem até o corredor da morte. Né? Tem um corredor da morte lá no porão da alma. Isso aqui vai ficar 10 anos aqui preso. Você não, seu desgraçado. Você vai para o corredor da morte aqui dentro do meu coração. Você vai morrer. Sabe, quando você vai lá dentro e você abre as cadeias e você diz: olha, você é livre. Vai fazer da sua vida o que você quiser. Mas eu não vou mais reger minha vida mais pensando em você. A pessoa por qual você odeia, ele nem pensa em você. A vida dele, ou dela, ou deles, está indo. Mas porque você não perdoou, você está ligada emocionalmente a esta pessoa. Eu estava com muito ódio do meu pai. E algumas pessoas dizem assim: você não pode perdoar. Porque parece que perdoar é para os fracos. Eu começo a rir quando alguém fala isso. Não, filho. Perdoar é para os fortes. Os fracos não perdoam. Os fortes perdoam. Porque são inteligentes. Querem a cabeça bem. Não querem viver em depressão. Querem viver uma vida boa, uma vida interior. Aqui está uma bagunça. Mas aqui dentro está em paz. Essa empresa pode ter algumas dificuldades, mas as pessoas que trabalham aqui dentro de você, tem que estar em paz. Porque arrumar a empresa é uma questão de tempo. As coisas se normalizam. Mas aqui, não. Existe uma forma de se arrumar aqui. E a primeira forma, eu falei no começo que eu sou pastor, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo. Eu vou falar daquilo que eu prego, que eu ensino. Eu ensino as pessoas que a primeira lição que você precisa aprender, primeiro, você é perdoado. Jesus perdoou todos os seus pecados. O do passado, do presente e do futuro. Ele já perdoou. 2000 anos atrás, Jesus disse: está consumado. O Brasil nem existia. Mas lá atrás, Jesus já tinha perdoado os brasileiros. Então, o perdão que Deus tem para mim e para você é de ontem, de hoje e de amanhã. Ele já perdoou, ele já resolveu isso. Então, agora eu preciso entender uma coisa. Como que o pastor Luiz conseguiu se levantar? Primeiro, cheguei em casa, falei com meu pai: pai, ele olhou: fala, filho. Eu disse, me deram 11 dias para ir em casa, eu fui. E ele disse: fala. Eu falei: pai, mas quando eu olhei meu pai, eu queria bater nele. Eu fui lá para pedir perdão. Foi a tarefa que me deram. O João Batista disse que eu tinha que pedir perdão. Quando cheguei na porta, quem que me atendeu? Meu pai. Nós lá dentro, me deu um ódio tão grande. E ele me olhou com um sorriso: oi, filho. Pior que ele me tratou bem. Me tratou bem. Ô, Luiz, que saudade de você. Eu falei: desgraça, miséria. Eu estava com ódio dele. Eu respirei e falei: pai, eu quero te pedir perdão de todas as vezes que eu te odiei, todas as vezes que eu peguei uma faca para enfiar no seu peito, todas as vezes que eu xinguei, toda vez que eu falei para as pessoas que você não era meu pai, que eu tinha vergonha do Senhor. Eu quero te pedir perdão. Eu quero perdoar o Senhor por todo o mal que o Senhor fez, mas também quero pedir perdão, porque apesar de todos os erros, o Senhor é o meu pai. E quando eu comecei a fazer isso, eu senti que algo aconteceu dentro de mim. Aí eu entrei, a minha madrasta estava deitada, eu disse: tia, chama de tia,
Eu quero pedir perdão. Aí eu fui no quarto dos meus irmãos, estava todo mundo deitado, eu disse, ei, quero te pedir perdão. Gostei da coisa, ficou bom. Eu gostei. Pedi perdão até para o cachorro, que eu chutava ele. Eu senti que o perdão me libertou. Gente, o perdão mudou aqui dentro. Eu estava carregando um monte de peso, agora eu estou livre. Eu descobri algo. Perdão não é um sentimento. Se você acorda de manhã e fala assim, aproveita hoje, hein? Hoje eu estou bem. Hoje eu quero perdoar todo mundo. É só hoje, hein? É um cometa Halley. Hoje eu estou bem. Se você não aproveitar agora, vai perder a oportunidade. Não é isso. Perdoar é uma escolha. Perdoar é uma decisão. Para cuidar bem da cabeça. Para cuidar bem não é do outro. É para cuidar bem de você. É uma limpeza que você faz na sua alma. É uma limpeza que você faz no seu sentimento. Não tem a ver com o outro, tem a ver contigo. Tem a ver com você. E quando eu pedi perdão ao meu pai, eu mudei. E meu pai mudou? Não. Eu quando estava noivo com a minha esposa, eu vi ele brigando com a minha madrasta, dizendo que eu estava transando com ela. E tinha ciúme com a minha madrasta. Meu pai não mudou, continuou sendo o mesmo homem ordinário. Continuou sendo o mesmo homem terrível. Mas deixa eu lhe dizer, eu estou terminando. Mas deixa eu dizer para você, ele não mudou. Ele morreu, mas não mudou. O perdão não muda os outros. O perdão garante que o seu motor tem validade de chegar até o dia que Deus estabeleceu na sua vida. Pai, não existe remédio para o suicídio. Existe prevenção. E a prevenção é você cuidar bem da sua alma. Cuidar bem do seu sentimento. E existe um lugar. E esse lugar é em Jesus. Foi lá que eu encontrei remédio para a minha alma. Primeira coisa, perdoar os meus pais. Segunda coisa, perdoar os meus abusadores. Eu tinha medo que as pessoas abusassem dos meus filhos. A minha esposa não sabia que eu tinha sido abusado. Eu estava no encontro com Deus, ministrando cura interior, e de repente eu falei, e quando eu falei eu lembrei. Meu cérebro bloqueou, porque como homem eu tinha vergonha de falar para alguém, por causa da minha identidade. Será que as pessoas vão achar que eu não sou homem? Que eu não sou isso, que eu não sou aquilo? Cheguei em casa e falei, Cléo, Deus está falando comigo para me falar, porque tem muitas pessoas que passaram por isso e não conseguem falar com ninguém. Você fica constrangida? Falei, não, de maneira alguma. Se você não fica, foi tá bom. Aí Deus me levou a perdoar as pessoas que me abusaram. Eu só orei, eu não sei onde estão. Eles fizeram uma coisa horrível. Tomara que eu tenha pago o preço por tudo que eles fizeram. Mas eu tirei eles do meu coração. Eu tirei eles. Eu resolvi. Eu resolvi isso dentro do meu coração. Terceiro ponto. Comecei a me aceitar. Conheci minha esposa em Sorocaba em 1989. Mas quando eu fui conversar com ela, primeiro dia que eu fui conversar com ela em Sorocaba, eu disse assim, falei 2 horas com ela. 2 horas de conversa. Falei toda a minha vida. E ela assim. Aí eu falei, sabe o que é? Eu queria primeira namorada, né? Ia ser primeira namorada. Você quer namorar comigo? Ela disse, sim. Eu falei, sim? Como assim? Eu fiquei 2 horas no banheiro, decorando. Vamos ser amigos? Eu tinha certeza que ele ia dizer não. Eu não treinei o sim. Eu não estava esperando o sim. Eu estava preso com a loira ainda. E você também pode estar preso a algumas experiências do passado. Por isso que você está com medo do presente. As portas estão se abrindo. E você está fechando as portas. Porque você está preso no passado. Mas o passado não te define você. O passado não define você. Mas estava me definindo.
Eu falei, vamos orar mais um mês? Mas não é porque eu era espiritual. É porque eu não sabia o que fazer. O que faz quando a moça aceita? Dá um beijo nela? Dá um abraço nela? O que faz? Pega na mão? Na época, o que faz? Nunca namorei ninguém. Então eu falei, o que faz? Aí fiquei uma semana fora. Aí voltei, ela mora em Sorocaba, eu morava em Rio Claro. Quando eu voltei, eu falei, mas não era um mês? Não, eu falei com Deus. Aí depois ela ri até hoje, mas sabe por quê? Deus me levou a entender que eu preciso olhar para o espelho e começar a conversar comigo mesmo. Eu não sou, meu valor não está naquilo que as pessoas acham. O meu valor está naquilo que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Ele me ama. E se Ele me fez do jeito que eu sou, é porque Ele quer me usar do jeito que eu sou. Por dentro, eu sou maior do que eu sou por fora. E você também tem que entender isso. O que você tem dentro de você é maior do que tem por fora. Por isso que a sociedade está do jeito que está. Ele só olha o exterior. Eu não sou contra a academia, não sou contra você se cuidar da sua beleza, mas muita gente está num fake news terrível aí fora. Está pegando pacotes assim, de fake news, depois casa, depois vai viver junto, aí vai ver que só tem fake news. Sabe, a gente precisa casar com aquilo que tem dentro. A gente precisa conhecer o que tem dentro, não o que tem fora. Porque o que tem fora a gente dá um jeito para resolver. Mas o que tem dentro não dá para resolver desse jeito, como você pensa. E sabe, então o que eu vim aqui para dizer a você, que nós estamos entrando no mês de setembro, mês do suicídio, né? Eu achei muito interessante vocês abordar esse tema. Mas eu quero terminar essa conversa com você, dizer que não julgue uma pessoa que cometeu suicídio. E não se esqueça que eu e você, em algum momento, já deve ter pensado em suicídio. Eu já pensei várias vezes. Talvez aqui, sentado aqui, em algum momento da sua vida, talvez você achou que a solução para a sua vida seria acabar com a sua vida. Eu achava que se eu me matasse, todo mundo ia ver como eu era importante. Bicho besta. Até que um dia alguém falou assim, Luiz, mas se morrer, a vida segue. O mundo não para porque você pulou fora. A vida segue. Eu falei, eu sou um burro de idiota mesmo. E eu me levantei. Pastor, e hoje? Todos os dias, eu me levanto e digo, eu sou amado por Deus. Essa é a minha oração de todos os dias. Eu sou amado. Você só pode amar alguém quando você aprende a se amar. E aí começa tudo aqui dentro. Se você quer encontrar amor em alguém, você está com sérios problemas. Porque você precisa aprender que a Bíblia diz, amará o teu próximo. Então, primeiro o quê? Primeiro ele diz, amará o teu próximo. Mas como que você vai amar o próximo se não ama a ti mesmo? É bíblico. Deus fala, ame você, porque assim, consequentemente, você vai amar o seu próximo. Você vai ter saúde emocional. Você vai ter saúde espiritual. E amar o próximo não é bajular o próximo. É que bajulação o bajulador sempre quer alguma coisa em troca. Mas quem ama, ama de uma maneira incondicional. Eu só te quero ver bem. Eu não sei quantos aqui têm filhos maiores, adultos, mas filhos são tudo ingratos, né? Ô, filhos abençoados. Mas qual é a nossa alegria? Ver eles felizes. Embora eu gostaria que ele lembrasse de mim de vez em quando. Mas não é assim. Mas se eles estão felizes, a gente também está feliz. Isso é o amor que não é bajulador. É um amor incondicional.
Eu gostaria que ele me valorizasse mais. Eu gostaria que ele lembrasse de algumas coisas. Mas fazer o quê? Isso é o ser humano. Mas eu estou tão feliz, estou tão orgulhoso deles, porque eles estão dando certo. Eles estão me honrando. Isso é amor. Eu me amei, eu os amei, e agora estou colhendo isso. Amém? Amém. Amém?